E aí, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui agora para poder continuar nossas soluções. Agora estamos na parte 3 da introdução, que são as curvas de solubilidade. Sem enrolação, amigos, vamos partir para a nossa explicação, que aí você vai ficar tranquilo, vai ficar de boa, já que curva de solubilidade, na verdade, são gráficos que vão identificar o coeficiente de solubilidade de cada substância, não a solução, na verdade, né, que vai ser o sal dissolvido em água, que é o soluto e o solvente, em função da temperatura. Geralmente que você tem isso aqui, ó. Você tem um gráfico onde você tem a solubilidade, a massa do soluto, padrão são 100 gramas de solvente, que geralmente é água, em função da temperatura. O gráfico ele pode ser desse jeito, onde você vai ter acima dessa linha a região das soluções supersaturadas e abaixo as insaturadas. Então, amigos, o que é que acontece? As curvas elas podem subir, como é o caso aí, que indicam que o coeficiente de solubilidade ele está aumentando com o aumento da temperatura, ele vai aumentando. Como também, meus amigos, eles ganham calor, ganham energia, aumentou a temperatura ali, ou vai ganhando energia. Se a temperatura está aumentando, é porque ele está ganhando energia. Então significa dizer que a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Nas descendentes, significa dizer o oposto, que ela vai diminuir, ou seja, vai ser um processo exotérmico. Exotérmico. Como é que é isso, amigo? Bom, a coisa funciona mais ou menos assim. Imagine que aí é um gráfico, a massa do soluto por 100 gramas de água, e ele está subindo, ascendente. Então seria um processo endotérmico. Se você tiver um gráfico onde você tem a massa do soluto em função da temperatura e ele estiver descendo, é um processo exotérmico. Agora, quando os sais são hidratados, é um sal, esse pontinho aqui não quer dizer multiplicação não, isso aqui é mais água, nós já vimos lá na aula de sais, sal mais água, mais água. Esse cara aí, amigão, ele tem um probleminha, ele tem uma curva, um ponto chamado ponto de inflexão, que é mais fácil de você perceber quando eu faço o desenho dele aqui, ó. Imagine que você tem aí a massa do soluto por 100 gramas de água, show de bola para você, tranquilo. Aí você tem aqui uma curva ascendente, que é justamente o sal mais a água. Com o aquecimento, acontece isso aqui, ó. A curva, ela muda a direção. Sabe por quê? Porque o sal perdeu a água. Perdeu a água. Quando ele perde essa água, significa dizer que esse ponto, onde tem a mudança da direção, esse ponto é chamado ponto de inflexão. Então, ora ele vai ser endotérmico, ora ele vai ser exotérmico. Raramente cai na prova, mas é bom você ter esse conhecimento. O que você precisa saber, na verdade, é isso aqui, ó. Treinar. Curva de solubilidade, amigão, só se aprende quando treina. Então, estou aqui com você para a gente poder jogar duro, que é o seguinte, ó. Imagine que eu tenho aí esse gráfico e ele faz a pergunta para você. A massa do sal AX2, que saturam completamente 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Bom, ele disse que são 100 gramas de água e a temperatura 60 graus. O que é isso? Isso aqui, na verdade, é só você olhar. Olhar para onde, amigão? 60 graus é a sua temperatura. Aí o que é que você faz? Você sobe. Sobe até bater nesse ponto aqui, ó. Até bater nesse ponto. Quando você bate nesse ponto, aí você vai para a esquerda. Vai para a esquerda. Na esquerda você vê que você bateu aqui, ó, entre 60 e 80, ou seja, esse valor aqui é 70. Isso está me dizendo então que a 60 graus a solubilidade desse sal é de 70 gramas em 100 gramas de água, porque o gráfico aqui está no padrão 100 gramas de água. Então é assim que a coisa funciona geralmente. E é assim que você faz. É assim que você joga duro. Essa aí é sempre assim, amiga. Temperatura, subiu, bateu no sal, olhou para a esquerda. Subiu, bateu no sal, olhou para a esquerda. Vamos fazer isso várias vezes. Sua resposta seria a letra A. Bom, repara que você tem aqui, ó, de novo, você tem aqui um gráfico, outra vez um gráfico. Aí ele fala para a gente assim, ó. Uma mistura constituída por 30 gramas do sólido, massa do sal 30 gramas, o sal é o sólido, e 50 gramas de água. Bom, água é 50 gramas. A que temperatura ele deve começar a cristalizar? O que é isso? Ele está lhe perguntando o seguinte: qual vai ser a temperatura para que ele sofra uma cristalização? Ou seja, que ele comece
a não dissolver mais, ou seja, ele atinge o ponto de saturação. E aí você começa a formar o que você chama de precipitado, corpo de fundo e por aí vai. Mas como é que eu vou saber isso? Bom, preste bem atenção. A solubilidade é em função da água sempre, né? Que a solubilidade é o sal em água. Isso aí já diz tudo. Então o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 30 gramas em 50 gramas de água, foi o que ele me deu na questão. Mas para olhar o gráfico, eu preciso saber a massa. O gráfico me diz, ó, 100 gramas. Eu tenho que saber para 100 gramas. 100 gramas. Você está vendo que é o dobro, não precisava nem você fazer isso, mas vamos fazer. Aqui, se você simplificar, você vai achar 2. Então, o que é que isso quer dizer? Que 2 vezes 30 dá 60 gramas. Aí você vai fazer a mesma coisa da questão anterior. Só que lá você olhou a temperatura. E aqui você está olhando a massa. Então, significa dizer que quando você tem 60 gramas, aí você faz a mesma coisa. Ó. Vai bater. Agora é só descer para achar a temperatura. Ó. A temperatura entre 60 e 80. Bateu também a temperatura 70 graus Celsius. Então, ele pediu a temperatura, que foi justamente o que a gente acabou de achar aí agora. Então, meus amigos, você achou a temperatura e ali você achou a massa. É a mesma coisa. Acha um ou acha o outro, porque um depende do outro. Repare bem. O que é que você tem aqui agora, para você poder jogar duro? Ó. Analise o gráfico ao lado e coloque V ou F. Você tem um gráfico, esse é o gráfico que está em toda a prova. É esse. Agora vamos passo a passo, um de cada vez. A substância mais solúvel em água a 10 graus Celsius é o KNO3. Bom, como é que eu vou saber isso? Primeiro, eu tenho que ver a temperatura, que são 10 graus. É a primeira coisa que eu olho aqui, ó, 10 graus. Aí eu vou subir, vou pegar esse gráfico aqui, ó, e vou subir em 10 graus, até chegar no último sal. Quem é o último sal? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto é a linha do NaNO3. Então significa dizer que o mais solúvel é quem fica mais em cima. Por quê? Porque aqui você tem 10, 20, 30, 40, ele sobe de baixo para cima. Então significa dizer que o mais solúvel é o NaNO3, a 10 graus Celsius. Ele fala que é KNO3, então essa proposição é falsa. Falsa. É assim que você vai fazer todos, sem problema nenhum. 10 graus, subiu e olha lá em cima. A substância que apresenta a menor variação de solubilidade entre 0 graus e 100 graus é o NaCl. Aí é só você olhar aqui, ó. NaCl. Aqui está a solubilidade dele, ó. Pá. Ó a variação dele, ó. Ele está aqui, perto do 40, e aqui ele está praticamente em cima do 40. Veja que ele está variando bem pouquinho. Agora repare esse aqui, ó. Ele começa entre 20 e 30 e vem cá para baixo, ó, abaixo de 10, ó. Repare esse daqui, ó. Na verdade, você não precisa fazer isso, é só olhar. Quem tem menor variação é quem está mais constante. Mais constante. Mais constante. Quem é que está mais constante, amigão? NaCl. É justamente ele que é o sal que tem menor variação. A variação dele é quase nada. Então significa dizer que a proposição é verdade. Quem varia menos é quem está mais constante. Se ele está muito, ó, subindo muito, descendo muito, está variando demais. Aí não seriam eles. Aí você diz, ah, amigão, a solubilidade dos sais apresentados aumenta com o aumento da temperatura? Bom, aqui aumenta, NaNO3, KNO3, NH4Cl, NaCl pouco mais aumenta. Agora aqui, ó, Ce2 é SO4,3, sulfato de sério. Esse cara aqui diminui. Então a proposição aqui, ó, é falsa. É falsa, porque nem todos aumentam, ele diminui. É o único que é uma dissolução exotérmica, que a gente viu nesse instante. Amigo, agora chegou onde a gente queria, que é o que cai mais na prova. A mistura de 20 gramas de NH4Cl com 100 gramas de água a 50 graus Celsius. Ó, toda vez que ele faz isso, a primeira coisa que você faz é isso aqui, ó, olha a temperatura. 50. Aí você vai no 50, tá aqui. Aí você sobe em quê? Ah, não. Primeiro você tem que olhar a água. A água é quanto? 100. Bom, repara que o gráfico também traz 100. Então nada para fazer. Ah, mas se não for 100, relaxa, que a gente vai ver devagar. A gente vai no passo a passo aqui, passo a passo. 100. NH4Cl é o sal. Então você vai bater até chegar no ponto do NH4Cl. Então você chegou 50 e foi até o NH4Cl. Agora você vai olhar para a esquerda. Na esquerda, você vê que ele dissolve, ele está perto dos 50. Perto dos 50. A questão colocou quanto? Colocou 20. Ou seja, o que a questão está colocando é menos do que o sal consegue dissolver. O sal consegue dissolver quase 50. Ele botou 20. Se ele colocou 20, colocou menos.
Se ele colocou menos, é porque a solução é insaturada. Então aí você tem a sua proposição verdadeira. Então 50, subiu, bateu no NH4Cl, olhou para a esquerda, fechou tranquilo, fechou de boa. Certinho? Tem mais desse para a gente poder ver, que esse aí quem tem que treinar mais, ó. Uma solução preparada com 80 gramas de KNO3 em 100 gramas de água a 40 graus Celsius apresentará sólido no fundo do recipiente. Bom, 40 graus, eu venho aqui no 40 graus, tá aqui, ó, 40 graus, é onde eu vou olhar. Tá aqui. 100 gramas de água, não precisa olhar. KNO3, então eu vou bater no KNO3. Bati, aí esse é meu ponto. Olho para cá, ó, KNO3, show de bola. Ele dissolve perto de 70. Perto de 70. A questão colocou quanto? 80. Se a questão colocou 80, colocou mais do que ele pode dissolver. Colocou mais. Se colocou mais, é porque ela vai ter sólido no fundo do recipiente. Vai ter uma parte sem dissolver. Então significa dizer que a proposição é verdadeira. Verdadeiríssima. Vai pegando a manha, viu? Vai pegando a manha. Uma solução contendo 180 gramas de NaNO3 em 200 gramas de água. Agora mudou, ó. Então vamos lá. 20 graus Celsius. Venho aqui no 20. O sal NaNO3. Eu subo até bater no NaNO3. Bati nele, é o NaNO3, eu olho para a esquerda. Quanto é que ele dissolve? 90 gramas. Só que ele dissolve 90 gramas em 100 de água. E a questão está me dando quanto? 200. Então, você faz uma regra de 3 ou usa a cabeça aqui para fazer rapidinho. Vamos na regra de 3 primeiro. Bom, como eu estou em 100 de água, eu posso dizer que meu sal e minha água têm a seguinte relação. Pelo gráfico, 90 gramas de sal vai dissolver em 100 gramas de água. Mas a questão quer saber a massa, que ele vai dissolver em 200. Como 200 é o dobro de 100, significa dizer que 90 vai dobrar também. Ou seja, ele vai dissolver 180. 180 é o valor máximo que ele vai dissolver. Ali você viu 90 em 100. Mas se for 200, vai ser 180. A questão colocou quanto? Colocou 180, que é o valor exatamente igual. Se é exatamente igual, é porque a solução vai ser o que, amigo? Saturada, e a proposição é verdadeira. Então você percebeu qual foi a manha? A manha foi a seguinte, ó. Estou em 20, subi. Bati no sal, NaNO3, olhei 90. Só que 90 está em 100 de água. Mas a questão queria para 200, que é o dobro. Eu já podia fazer de cabeça. Se é o dobro de 90 é 180. Se eu coloquei a mesma coisa que eu estou vendo aqui no sal, se está igual é saturado. Show de bola. Show de bola. Tem mais. Tem mais. O mesmo gráfico, mais treinamento. Para depois você ver esse vídeo de novo. Dos sais apresentados, o Ce2SO43 é o único que diminui a solubilidade. Aí, ó, a gente já tinha visto isso na questão anterior. 100 gramas de água, Ce2SO43, é verdade. Já vimos antes, ele é o único que está diminuindo. É ele mesmo. A substância menos solúvel, passando aqui, menos solúvel em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Então eu tenho que chegar aqui em 40 graus Celsius. Vou bater na primeira substância. Por que na primeira? Porque ele quer a menos solúvel. Menos solúvel. Então a menos é quem fica mais embaixo. Qual foi a primeira substância aqui? Esse cara. Quem é esse cara? Ce2SO43. Então significa dizer que ele, a 40 graus, é o menos solúvel. Então a proposição é falsa. Mais solúvel é quem bate lá em cima, menos solúvel é quem bate cá embaixo. Primeiro a bater, menos solúvel. Último a bater, mais solúvel. Fechou? Vamos mais. As solubilidades em 100 gramas de água do H2O voltou. As solubilidades em 100 gramas de água do NaCl e NH4Cl são aproximadamente iguais a 30 graus. Bom, para elas serem iguais, eu tenho que ver 100 gramas de água, NaCl, está aqui, circulado. NH4Cl, está aqui. Onde é que é o ponto de encontro deles? Perceba que o gráfico está colorido. Olha a cor do NH4Cl e do NaCl. Onde é que eles se encontram? Aqui. Esse ponto de encontro, aí eu tenho que vir cá embaixo para ver a temperatura. Quanto é a temperatura? Entre 20 e 30. Entre 20 e 30. Ele fala que é quanto? 30. Aproximadamente igual a 30. Então, aproximadamente se estivesse muito perto. Muito perto. Então, a proposição é falsa. A proposição é falsa. Onde é que eles são iguais? Onde eles se tocam? Juntos. Está aqui junto, desceu para ler a temperatura.
Fechou. Agora, uma mistura de 90 gramas de KNO3 dissolvidos em 100 gramas de água apresentar-se-á homogênea em temperaturas superiores a 50. Ele está lhe perguntando o seguinte: 50 graus, essa temperatura aqui, ó, 100 gramas de água. Então 50, eu vou lá em cima no KNO3. Aí ele pergunta pra gente, ó, quanto é que ele bate a 50 graus? KNO3. KNO3 bate 90. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que acima disso, acima de 50, ó como o gráfico está subindo. Tá vendo que ele está subindo? Então, acima de 50, ele dissolve mais do que 90. Ele dissolve mais. Então, se eu colocar 90, significa dizer que eu estou colocando menos do que ele dissolve. Então, significa dizer que se eu coloco menos, vai dissolver tudo. Se vai dissolver tudo, ele é homogêneo. Então, de novo para você. Estou em 50. 50 ele dá quanto? Ele bate 90. Aí você fala, beleza. Só que acima disso, ele dissolve mais. Então ele está dissolvendo mais, a partir disso aqui, a partir de 50, ele dissolve mais do que 90. Se ele dissolve mais do que 90, é porque ela vai ser homogênea. Homogênea. Verdadeiro. Em temperaturas inferiores a 20 graus Celsius, o NaCl é mais solúvel em 100 gramas de água do que o KNO3. Bom, aí eu tenho que ver aqui, ó. Inferiores a 20, essa região daqui, ó. 20, essa região. Ele fala que o NaCl é mais solúvel em 100 gramas de água do que o KNO3. Aí é só olhar. Cadê o ponto? Tá aqui. Aí você olha. Nesse ponto, KNO3 e NaCl. Pro lado de cá que você olha, ó. Só pro lado de cá, só para a esquerda, esse lado aqui, ó. Repare que o KNO3 ele fica embaixo e o NaCl fica em cima. Então, nessa região que é abaixo de 20, o NaCl é mais solúvel. Tá dando uma coceirinha boa. O NaCl é mais solúvel. Então, meus amigos, significa dizer que abaixo de 20, o NaCl é mais solúvel do que o KNO3. A proporção é verdadeira. Então, abaixo de 20, nessa região aqui, esse cara, ó, o NaCl, fica mais em cima. Se ele fica mais em cima, ele dissolve mais. E a última, em um sistema que contém dissolvido 20 gramas de Ce2SO4,3, em 50, agora botou a metade, ó. Então vamos lá. 30 graus. 30 graus, subir, aqui, ó, S2SO4,3. Bati, é ele. Olho para a esquerda. A esquerda tem quanto? 20. Então ele dissolve 20 gramas. Só que ele quer em 50 de água. Aí você pode fazer a regra de 3. De acordo com o meu gráfico, o meu sal e a minha água têm a seguinte relação. 20 gramas do sal é em 100 gramas de água. Mas a questão quer saber para 50, que é a metade. Aí você pode simplificar, ou então já podia fazer direto, né? Que a metade de 20 são 10. Só que a questão colocou quanto? Esse é o valor máximo. A questão colocou 20. Ó, ela ia lhe pegar, se você não prestar atenção na água. Se colocou 20, ela colocou uma quantidade a mais. Se colocou uma quantidade a mais, é porque ela é super saturada. Se é super saturada, a proposição é verdadeira. E aí, meus amigos, chegamos ao final de mais uma aula. E jogue duro, tranquilo, despreocupado, porque na próxima aula vai ser concentração comum. Vou fazer 2 partes, viu? Questões rapidinhas e questões mais demoradas. Valeu, obrigado, fui!